Olá, pessoal! Hoje a gente vai dissecar um negócio que está literalmente no centro da nossa alimentação e da nossa própria sobrevivência, mas que, vamos ser sinceros, muitas vezes é super mal compreendido. É hora de mergulhar nesse assunto com muita energia, até porque não se trata de falar de carboidrato apenas como comida. A verdade é que eles são os blocos químicos fundamentais da construção de toda a vida biológica. Para começar, a gente precisa definir exatamente o que são essas moléculas num nível estritamente químico. Os carboidratos, que também são conhecidos como glicídios ou simplesmente açúcares, são compostos puramente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles seguem uma fórmula química básica e são essencialmente o principal combustível que mantém os nossos motores biológicos rodando. Sem eles, o grande espetáculo da vida simplesmente pararia. E olha que sensacional! O macrociclo da vida é uma troca constante. Tudo começa com as plantas capturando a energia solar e utilizando o gás carbônico e a água para criar a glicose. Daí, as células animais pegam essa mesmíssima glicose e a oxidam lá dentro das mitocôndrias. E o resultado? A produção da energia vital, o ATP, liberando água e gás carbônico de volta para o ambiente. É uma reciclagem perfeita e contínua de blocos de energia. O nosso roteiro hoje vai ser assim. 1. O que são os carboidratos? 2. A energia básica com os monossacarídeos. 3. Unindo as peças para formar os disacarídeos. 4. As grandes estruturas, os polissacarídeos. E, por fim, como tudo isso opera no corpo humano. Parte 1. O que são carboidratos? O nosso combustível fundamental. Bom, além daquela produção óbvia de energia, a queima imediata que a gente logo pensa, os carboidratos têm duas outras funções vitais. Eles são cruciais para o armazenamento energético, ou seja, guardar poder para momentos de necessidade futura, seja através do amido, nos vegetais, ou do glicogênio, nos animais, e, de um jeito bem fascinante, eles também têm uma função estrutural. Todos os componentes celulares são formados por algum carboidrato. Eles literalmente estruturam as células que formam o mundo natural ao nosso redor. Parte 2. A energia básica. Os monossacarídeos como nossos blocos únicos de energia. Imagina essas moléculas como pequenos blocos de montar, tipo Lego. Os monossacarídeos são as peças únicas, e a palavra-chave aqui é que eles não sofrem hidrólise. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não podem ser quebrados em açúcares menores com a adição de água. Eles já estão na sua forma mais básica, prontinhos para absorção imediata. Quimicamente, os nomes deles variam pela contagem de carbonos, vão desde 3 carbonos, as trioses, até 7 carbonos, que são as heptoses. Para ancorar essa química toda na nossa vida diária, a gente pode olhar para esses 3 campeões aqui. A glicose, que é o açúcar que circula no nosso sangue e está cheio no milho e na uva. A frutose, também chamada de levulose, que é o açúcar naturalmente doce das frutas. E a galactose, que é um componente fundamental lá no leite. Esses 3 são os verdadeiros tijolos básicos da nutrição energética. Parte 3. Unindo peças com os disacarídeos. É aqui que a gente começa a encaixar os blocos. A grande elegância da natureza está na combinação. Misturando apenas 3 monossacarídeos simples através de uma ligação glicosídica, a gente consegue substâncias incrivelmente familiares. Por exemplo, juntou 2 glicoses, temos a maltose, o açúcar dos cereais. Misturou glicose com frutose, chegamos na sacarose, o famoso açúcar da cana. E ao unir glicose com galactose, adivinha? Surge a lactose do leite. É a mesma matéria-prima gerando resultados completamente diferentes. Agora, a hidrólise é tipo o botão de desfazer da biologia. Se antes os blocos foram unidos, a hidrólise usa água e umas enzimas super específicas para separá-los de volta em peças únicas. A enzima invertase, por exemplo, quebra a sacarose dupla de volta em glicose e frutose simples. Da mesma forma, a lactase divide a lactose em galactose e glicose. É exatamente assim que o nosso trato digestivo desmonta as peças complexas para poder absorver tudo. E só abrindo um parênteses rápido, a biologia não para no número 2, viu? É perfeitamente viável ter 3 blocos unidos. Um exemplo clássico documentado é a rafinose. Ela junta uma glicose, uma frutose e uma galactose e é famosíssima por estar presente no feijão. Parte 4. As grandes estruturas. Os polissacarídeos formando uma verdadeira arquitetura biológica maciça. Quando a gente pensa nessas cadeias gigantes, a natureza separa o uso delas em 2 grandes grupos: reserva e estrutura. Animais e fungos estocam energia em massa no formato de glicogênio. Já os vegetais e as algas usam o amido.
Mas, quando o objetivo é construir muros físicos, a coisa muda. Os vegetais usam a celulose para suas paredes celulares, enquanto fungos e artrópodes usam a quitina para construir aqueles exoesqueletos super resistentes. Sabe o que é mais fascinante? A força estrutural absurda da celulose vem de cadeias individuais de glicose fortemente unidas por pontes de hidrogênio. E aqui vai um detalhe vital. Nós, animais, simplesmente não possuímos as enzimas celulases para quebrar essas paredes complexas. É por isso que animais de pasto, tipo cavalos, vacas e até os cupins, dependem completamente de bactérias simbióticas morando no trato digestivo para fazer esse trabalho pesado para eles. E, finalmente, parte 5, carboidratos no nosso corpo, trazendo a saúde humana para o mundo real. Fica aqui uma pergunta séria para a gente refletir. Qual é a realidade física de altíssimo risco quando o corpo simplesmente fica sem o seu combustível primário, os carboidratos, durante um jejum muito prolongado? Pessoal, o que se segue é uma verdadeira cascata de emergência biológica. Sem carboidrato suficiente, o corpo perde a ação poupadora de energia, o que significa que as proteínas começam a ser desviadas da construção de tecidos para virar combustível puro. Pior ainda, rola a perda do efeito anticetogênico. A gordura é quebrada tão rápido que as cetonas se acumulam de um jeito bem perigoso. O corpo entra num pânico hipoglicêmico absoluto e aí vem a tremedeira, a mão gelada, um nervosismo, uma fraqueza extrema e, no limite, o desmara. E é exatamente para evitar esse colapso que o corpo luta constantemente, segundo a segundo, para manter a glicemia, o nível de açúcar no sangue rodando estritamente dentro de uma faixa bem apertada, entre 80 a 110 mg por decilitro. É sobrevivência pura. Para evitar que esses números despenquem, a gente conta com um sistema de proteção incrivelmente elegante governado pelo fígado. Ele atua como nosso banco central de energia. Na abundância, ele guarda a glicose montando o polissacarídeo glicogênio. Mas, no instante em que o açúcar no sangue começa a cair, o corpo toca o alarme e libera o hormônio glucagon. O glucagon avisa o fígado que imediatamente quebra esse glicogênio e joga os blocos de glicose de volta na corrente sanguínea, estabilizando tudo de novo. Lindo, né? E aí, sabendo de tudo isso, fica a grande reflexão final. Se o nosso fígado é um banco de energia tão absurdo e preciso, de que forma as escolhas alimentares de todo santo dia estão sobrecarregando ou otimizando essa maquinaria biológica incrível? Entender como esses blocos moleculares funcionam não é só teoria. Muda completamente o jeito como a gente enxerga o combustível da nossa vida. Um baita pensamento para a gente digerir, não acham? Até a próxima!